Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de projeto e construção de máquinas e projeto assistido por computador. Hoje, segunda-feira, 9 de agosto, turma do horário C de noite. Pessoal, vamos falar hoje sobre projetos de engenharia no modo geral. O conceito de projeto. O que é um projeto, né? O que caracteriza a ação. A palavra projeto ela foi banalizada, a gente comentou isso aulas passadas, em relação ao linguajar popular, podemos falar assim. Então, hoje em dia, o pessoal chama de projeto tudo aquilo que você tem que fazer uma ação e esperar um resultado. Não questão de certo ou errado, mas o projeto em si, por definição, ele tem que ser palpável, né? Tem que ser mensurável e tem que ter objetivos a serem atingidos, ou um objetivo final, e gerar um resultado. Então, muitas vezes o pessoal gera assim, vou fazer o projeto academia, projeto carnaval, né? O projeto não que não possa ser um projeto, só a forma que ele for abordado se caracteriza ou não como um projeto. Mas nós estamos falando aqui da área tecnológica, que é a nossa área. Então, vamos lá. Primeiramente, a arte de projetar. Uma coisa que eu vou falar muitas vezes com vocês. Nós aqui temos engenheiros mecânicos e engenheiros de controle de automação. Nem todos os engenheiros são projetistas. Todos os engenheiros podem projetar, mas a aptidão, a caracterização, o que personaliza a pessoa, né, como um projetista, requer alguns pontos interessantes ali, algumas ações, alguns conhecimentos e algumas aptidões. A gente pode falar assim só, principalmente no campo de visão, interpretação. Então, primeiramente, a missão do engenheiro, de modo geral, é encontrar soluções para problemas. Nós, como engenheiros, desenvolvemos soluções, seja por uma necessidade, seja por um problema. Na maioria das vezes é um problema, né? Ele surge ali de uma demanda, com base em conhecimentos das ciências naturais da engenharia, também levando em conta diversos outros fatores, né? Coloquei alguns aqui que a gente pode não associar muitas vezes, mas ele entra ali de forma direta, por exemplo, né? Materiais de composição, situações, né? Condicionantes econômicas, fator financeiro, preciso baratear, preciso viabilizar. Quando a gente fala de materiais de composições, eu tenho que aumentar a durabilidade, eu tenho que diminuir o peso, eu tenho que aumentar a resistência. Econômicas, a gente falou, tecnológicas, né? Eu tenho um material hoje que tem uma resistência muito maior, muito mais leve. Eu tenho um material ali que tem uma capacidade de absorção ou não, né? De certo elemento. Legais. Será que o material que a gente está utilizando hoje é permitido ser utilizado? Será que ele tem uma origem legal? Eu vou utilizar aqui um compósito, um material distinto, né, que é feito por diversos parâmetros, diversos elementos distintos. Será que um desses elementos é de uma fonte natural, é de uma fonte regular, né? Não é uma extração ilegal, podemos falar assim. Socioambiental, né? Será que isso que a gente está gerando gera algum impacto, gera algum resultado, gera uma consequência? São N fatores, tá? As soluções precisam atender não só os objetivos pré-fixados, né, ou propostos para tal. Temos um problema, temos um objetivo. São convertidos para chegar nessa solução, geralmente a gente pensa de forma metodológica, né, podemos falar assim, sistemática. Se eu tenho um problema para ser atendido, eu vou dividir esse problema em pequenas etapas, pequenas situações, vou atendendo cada uma dessas etapas, que no final, a somatória dessas etapas chega à solução do nosso projeto. Então, essa é a forma que muitos raciocínios são feitos para a criação e desenvolvimento de soluções que se tornam projetos, tá? Isso ocorre tanto no trabalho individual quanto no trabalho em equipe. Lembrando que qualquer momento da aula, pessoal, qualquer dúvida, questionamento, só abrir o áudio. Muitas vezes eu não vejo a mãozinha levantada aqui, mas abrir o áudio aí, perguntar, falar sem problema nenhum, tá? Na busca da solução e no desenvolvimento de um projeto, né, ou de um produto, o projetista, sinônimo para engenheiro de desenvolvimento ou engenheiro de projeto, atua numa posição relevantemente responsável. Uma coisa é muito interessante, vocês devem ter escutado muito esse termo. Quem é o engenheiro que assina, né? Quem é o engenheiro que autoriza, que valida. Eu posso falar, ser sincero com vocês, em anos de projeto,
Únicos projetos que eu precisei efetivamente assinar, a gente pode falar assim, é quando envolve pessoas ou elementos normativos, pressão. Professor, Opa, pois não? Pode o vir. Breno falou aqui comigo no WhatsApp pedindo para o senhor aceitar ele aí na aula. Opa, agora que eu vi aqui, tranquilo. Valeu. Beleza, cai a conexão, deu certo agora, tranquilo. Então, dependendo do projeto, você vai ser o responsável técnico, o RTzinho ali, né, em relação àquilo. Então, tudo isso engloba o quê? Diversos fatores dimensionais, específicos, de procedência, material de procedência, assim por diante. Quando a gente olha aqui, né, ó, na busca de soluções, é o elemento responsável. Suas ideias, conhecimentos e talentos determinam as características técnicas, econômicas e ecológicas que o produto apresentado pelo fabricante ou pelo usuário. Ou seja, o resultado é uma consequência de suas ações, de suas decisões. A gente usou na aula passada, né, aquele conceito de projeto certo e errado, a gente falando de projetos. Eu voltei aqui a nossa bicicleta lá de Gerdau 50, né? Vou falar assim, uma super barra circular aí. Então você vai ter ali aquela bicicleta de algum compósito, de um material não metálico, extremamente leve, resistente, para uma aplicação. Opa, se eu tenho uma certa qualidade, talvez eu tenha ali um certo preço inerente. Podemos pensar aqui num projetista mais zen, mais natural, né? O cara vai pensar ali uma linha de bicicletas mais naturais de bambu, de madeira. Pode parecer que não, mas isso aqui é comercial, tá? Você compra essa bicicleta pela internet aí e monta ela em casa. Você já viu óculos de madeira? A gente vê aí diversos elementos do dia a dia para você usar de madeira hoje em dia. Como também deve ter um cara ali que vai pensar naquela forma mais robusta, né? Para atender. Pessoal, vocês estão. Quem está caindo aí, será que é externo, né? Não tem a ver com a minha internet. Tá meio oscilando aí, né? Tô vendo bastante pessoas assim pedindo para entrar novamente, mas vai dar certo. Primeiramente, qual que é a função de um projetista, de um engenheiro de desenvolvimento, né? Conhecer e imprimir por meio de desenhos, especificações, com base em uma atividade intelectual, artística e com aplicações de conhecimentos científicos, a forma e as dimensões dos produtos técnicos, de modo que esses preencham não só as condições fixadas para no qual foram destinados, mas também os requisitos de uma execução econômica. Eu não concordo muito. Isso é um ponto que a gente vai discutir muito aqui na disciplina. Dificilmente vocês vão ver eu falar em viabilidade de projetos. Um projeto ele ser mais viável, ser mais barato. Tem muito um termo que usam muito, né? Baixo custo. Isso aí é uma coisa que não que eu abomino, eu não uso esse termo. Eu acredito que tudo tem um preço em função do que está sendo entregue, seja em eficiência, seja em qualidade, seja em empenho ali destinado. Se você quer uma bicicleta barata, você compra uma bicicleta barata. Se você quer uma bicicleta eficiente, você tem que pagar por uma bicicleta eficiente. Se você quiser um meio termo entre um e os dois, tem diversas opções. Todos lhe atendem ali, né? Se você quer baixo custo, isso aqui é baixo custo, né? Então, isso é bem característico. Uma coisa que eu sempre falava para os alunos, qualidade e preço, eles não andam juntos, né? Tipo assim, não tem como você ter uma alta qualidade com baixo custo, ou um baixo custo com alta qualidade, será mesmo. Mas é uma coisa ali que não está diretamente proporcional ao outro. Então, além do espírito inventivo, a gente está falando aqui do projetista, pessoa, né? O ser projetista, o engenheiro ali. Gosto e queda pela arte de projetar é necessário, do ponto de vista tanto da psicologia do trabalho, que é projetar uma atividade de forma intelectual, você incorporar aquele problema e partir dali enxergar diversas situações, características, né, que podem ou acontecem em função daquilo, de forma criativa, que requer uma base segura em conhecimento de diversas áreas. Isso é uma coisa muito interessante. Um projetista, ele não é aquele cara que sabe tudo, mas ele tem que ter uma noção do que ele está desenvolvendo e impacta diretamente no sistema. Então, por exemplo, vamos projetar uma área de estruturas. Quando eu falo de estruturas,
talvez matemática, geometria descritiva, mecânica racional, mecânica aplicada, mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos não sei se entraria. Entra. Resistência dos materiais, com certeza, né? Dinâmica das máquinas, talvez. Eletricidade, ótica acústica, talvez não. Fundamentos da química, conhecimentos materiais, processos de fabricação isolado em série ou em massa, né? Desenho técnico, elementos de máquinas, máquinas motrizes, máquinas de operação, né? Então, quando eu penso assim, se eu sou projetista, trabalho na área de estruturas, mecânica dos fluidos é importante para mim ou não? O que vocês acham? Tranquilo, se alguém não concordasse. Eu acho que é importante, professor, porque, por exemplo, quando você vai dimensionar um prédio, você tem que levar em consideração que a estrutura ela precisa ter um certo balanço, questão do vento, né? O vento Olha aí, é um fluido. legal, com certeza, né? Um A força escoamento do de um vento ele não fluido pode ser ali uma que estrutura interfere. totalmente rígida. Tranquilo, olha aí, interessante aí o ponto de vista, né? Entendeu? Então, querendo ou não, tudo aqueles pontos que a gente acha que, essa disciplina eu nunca vou usar na faculdade. Dependendo da hora, na vida, né? Na vida profissional. Depende do momento ali que você será submetido ao conhecimento, né? Então, todas as áreas, elas agregam valor. Querendo ou não, são diversos fatores que estão influenciando as suas decisões. Suas decisões são o detalhamento dos seus projetos, né? Porque você definiu que vai ser aquele tamanho, aquela espessura ou aquela geometria? Por causa de tais e tais fatores. Então, tudo isso está relacionado. Ele tem essa geometria por causa de aerodinâmica, ele tem essa geometria por causa de esforço mecânico, ele tem essa geometria por causa de redução de peso, ele tem essa geometria aqui meramente porque ele tem essa geometria. Então, são vários fatores distintos que podem chegar àquela decisão. Então, são conhecimentos de áreas distintas que nós temos. Desenvolver e projetar são atividades de interesse da engenharia que, né, abrange quase todos os campos da atividade humana. Então, quando você fala que você é um projetista, tudo bem que você não vai projetar para qualquer área do mundo, mas você pode se tornar um especialista ali da área de desenvolvimento de equipamentos biomédicos, da medicina. Quando a gente vê aquelas estruturas, né? Vou fazer lá um ultrassom, vou fazer ali um raio-x, vou fazer ali uma ressonância. São equipamentos altamente tecnológicos que trabalham ali a engenharia por trás para tornar aquilo possível. Professor, mas o raio-x existe há milhões de anos. Não milhões de anos, mas uma centena de anos. Mas de lá para cá ele evoluiu. A questão da segurança, né? A questão da exposição, a questão do rendimento ali do sistema. Então, tem várias características que vão evoluindo. Aplicam-se leis e conhecimento das ciências naturais. Quando a gente fala de leis aqui, não entendam juridicamente, vamos falar das leis da física, né? Tem materiais que você pode aplicar ou não, é recomendado ou não. Então, aí entram vários fatores. Adicionalmente, se opõe no conhecimento prático especializado. Às vezes uma tradução aqui sai meio estranha, mas vamos lá. Uma coisa, isso aqui é muito interessante, conhecimento prático especializado. Vou fazer um projeto na área de escoamento de fluidos, uma tubulação específica de um produto específico. Uma vez a gente foi consultado ali no terminal, aqui no Mucuripe, que eles precisavam bombear um fluido viscoso, né? E aí, se você pensa assim, fluido viscoso é simples. Você vai lá e aquece ele diminui a viscosidade, você consegue dar uma fluidez para ele. Então, ou seja, aquece a tubulação. Solução simples. E como aquecer essa tubulação? O jeito mais barato ali vai ser vapor. Faz uma camada de vapor, joga vapor em cima dele. Tecnicamente parece uma solução barata, fácil, simples, do dia a dia. Mas se você não levar lá um conhecimento no que você vai escoar, pode ser um problema. Esse material, por exemplo, quando ele entrava em calor, ele mudava o estado dele, em vez de ele ficar menos viscoso, ele se aglomerava, ele travava mais ainda. Então, tinham diversos outros fatores que tinham que ser trabalhados ali dentro desse elemento. No caso, a solução foi transportar ele com ar. Então, a gente tinha que colocar ar junto dele da tubulação, ele diminuía ali algumas variações e ele conseguia ser transportado. Não era calor, não era força, não era nada. Era apenas
a forma de ser transportado. Como que se chegou a essa conclusão? Como se chegou a essa solução? Conhecimento prático especializado. Tinha uma pessoa que era especialista, já tinha tido expertise naquele material, e aí que você vai conhecer, a gente vai falar disso mais pra frente, que é o know-how, né? Que know-how. Aquele cara tem know-how, que é nada mais uma expressão de que know-how, que é uma técnica de certa área. Então, esse know-how dele é uma expertise que ele adquiriu de outros projetos, de outras áreas, que ele traz ali como uma vivência e agrega valor dentro desses projetos. Então, são várias áreas. São, em grande parte, exercidas sobre responsabilidade pessoal. Você, engenheiro projetista, é o responsável pelo sistema, né? A ação não é na empresa, é em cima da pessoa responsável, é em cima da pessoa que decidiu aquele sistema, é o que assina lá, que a gente fala, né, popularmente falando, criam os pressupostos para a concretização de ideias e soluções. Então, para a gente chegar numa solução, a gente gera ali diversos outros questionamentos, suposições e assim por diante, para chegar no resultado desejado. Quando a gente fala de engenharia, quando a gente fala de projeto, aqui entra o grande fator de paradigmas que a gente não vê no dia a dia. Essa atividade multifacetada, né, pode ser descrita aqui o projeto, pode ser descrita em diversos pontos de vista. O trabalho construtivo, cujo resultado é um anteprojeto técnico. No centro, de forma transversal, as influências interferentes em nossa vida, cultura, técnica, assim por diante. Então, um ponto muito interessante começa justamente nessa percepção aqui, ó, dessa imagem. Muitas pessoas pensam que o projeto é simples. Basta eu ter ali um conhecimento, né, ser de uma área, desenvolver um elemento, aplicando uma tecnologia, fabricar e funcionar. Ou seja, é aquele velho pensamento, eu falo, do dono da empresa e do funcionário. Muitas vezes o funcionário tem aquela mentalidade assim, só o patrão ganha dinheiro. É muito fácil fazer isso aqui. O que ele manda eu fazer, eu sei fazer, eu vou lá e vendo. Faço a minha depois e vendo. Vou vender meus projetos aqui, né? Facilmente, eu crio, replico isso que eu estou fazendo aqui para ele, vou fazer para mim, eu vendo e tal. Mas quando ele vai ver, ele não vê que tem um setor comercial, que tem um setor burocrático, que tem um setor financeiro, que tem ali o quê? Licenças, procedimentos, documentações e assim por diante, né? Para você poder vender. Garantia, assistência técnica e outros fatores. Então, quando a gente fala em um projeto, tá? Porque muitas vezes um projeto ele dá certo numa região e outra não. O projeto ele foi desenvolvido aqui no Nordeste, no Ceará, ele roda super bem. Quando ele vai lá para o Sul, ele não tem uma aceitabilidade muito bacana. Talvez seja o quê? Um fator cultural ou geográfico. Talvez, quando você projetou a sua máquina, o seu equipamento, você não pensou em fatores climáticos, fatores culturais que podem atender ou não aquele nicho de mercado. Você acha que o equipamento que você projeta para trabalhar aqui no nosso estado, vamos falar assim, no nosso interior ali, a quase 50 graus ao sol, meio-dia, ele pode ser instalado lá no Alasca, que tem menos 50 graus, tecnicamente, ao meio-dia? Será que ele funcionaria da mesma forma ou não? Talvez não. Ou talvez sim. Sim, se você pensou isso no seu projeto, né? Então a gente vê, por que tal carro tem um rendimento melhor aqui, não tem outros? Porque marcas europeias de carros não estão tão bem no Brasil? Vai ver o asfalto na Europa, vai ver as condições de tráfego na Europa, vai ver as condições de tráfego no Brasil, né? A cultura de direção em outros países, a cultura de direção no nosso país. São vários fatores, são várias características. Então, o projeto, ele não é só aquela linha tecnológica que muitos pensam, né? Estudar o conceito, desenvolver, fabricar, manufaturar, comercializar e usufruir. Não, tem vários fatores esses políticos, né? Alguém pode me dizer um fator político aí que influencia num sistema? Alguma ideia? Ou psicológico? Alguém sabe algum psicológico? Incentivos fiscais aí, né, professor? Legal. Porque as empresas estão se instalando em Crateús, Horizonte,
e não aqui em Fortaleza, que era mais perto, Maracanaú, teve algum incentivo, né? Hoje o PCM tem o Porto, né? Ou seja, ele entra ali o quê? Tanto o fator político quanto um fator geográfico, né? Quando a gente pega aqui arquitetura, arte, são diversos fatores que influenciam o sucesso ou não do desenvolvimento do seu projeto. Então, esses fatores transversais que a gente fala, que eles vêm perpendicularmente no nosso projeto, eles não influenciam ali na ciência, eles não influenciam na engenharia, eles influenciam no desenvolvimento do projeto. Porque o desenvolvimento do projeto é que gera a engenharia, que gera a ciência. Então, eu tenho um design específico para um atendimento em específico. Eu tenho uma arquitetura específica para uma região específica, né? Eu tenho uma arte, uma economia, diversos outros fatores aí que podem levar em consideração a aceitação, sucesso ou insucesso do seu projeto. E muitas pessoas não pensam nisso. Quando você pensa em projetos não só de sucesso, em projetos, vamos falar assim, bem-sucedidos, ou que tiveram um alcance mais elevado, esses projetos, pode ver que ele tem ali uma variação, uma flexibilidade muito maior em relação a diversos fatores, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, a Coca-Cola. Não vou falar nem no nosso estado, mas vou falar de um produto. A Coca-Cola, lá no sul do Brasil, né? Ela tem na cor azul e na cor vermelha. Por quê? Alguém sabe informar ou não? Por que uma Coca-Cola azul? Daltonismo? Como não entendi, Alberto? Daltonismo. Não seria daltonismo, não. Onde é que foi o estado? Oi? Onde é que foi que aconteceu isso? Pode repetir? Tá muito baixo, Lucas. Deixa eu ver aqui. Aumentei meu som aqui. Melhorou agora? Pronto, melhorou. Como é que foi a pergunta? Pode repetir? Por que eles fariam uma Coca-Cola azul no sul do Brasil e uma vermelha também ao mesmo tempo? Por conta do Grenal, né? Exatamente. Lá nós temos um estado dividido entre os gremistas e os torcedores do Internacional. Se o cara é gremista, ele não compra nada vermelho. Como que uma época no Brasil, na região sudeste, ali no ABC Paulista, não se compravam nada Parmalat. A Parmalat era patrocinadora de um time. E os rivais não compravam. Isso é uma cultura, né? Então, dentro do estádio do Internacional, ela é vendida a Coca-Cola vermelha. Dentro do estádio do Grêmio, é uma lata azul. Então, Fortaleza compra as duas, né? Olha aí, Fortaleza é tranquilo. Mas o Ceará, se fizesse uma latinha da Coca-Cola preta, como tem, eu acho que lá na prateleira, quem é torcedor do Ceará, preferiria talvez a latinha preta, entendeu? E isso pode levar ao sucesso. Ei, professor. Opa! Até no o patrocinador, não sei se hoje em dia é mais, mas antigamente era um banco que patrocinava o Grêmio, aí teve que patrocinar o Inter por causa dos clientes do banco, né? Para poder atrair as duas torcidas. Exatamente, é muito comum isso, entendeu? Então, são fatores que ali, quando você pensa num projeto, será que não tem influência? Tem, né? Será que se eu pensar num produto para um canhoto, para um destro, faz diferença, né? De outros. Um fato interessante que aconteceu outro dia, que foi até numa disciplina passada, entramos na pandemia, diversos fatores, todo canto que a gente ia tinha um dispenser de álcool, né? Um dispenser de álcool. Como que os dispensers eram acionados? Geralmente, quando você chegava na porta de uma farmácia, na porta de um supermercado, para colocar o álcool em gel na mão, o que você fazia? Você não pisava num pedalzinho lá e o álcool saía na sua mão? Né? Simples. Se chegasse um deficiente, um cadeirante, como que ele acionaria aquilo? Não sei, né? Vocês viram algum totem com acessibilidade ou não? Então é muito difícil. São projetos mais rápidos, mas talvez que não atendem. Então são vários fatores que entram ali nessa linha de desenvolvimento, tá? Vamos com calma aí que a gente vai discutir muitos pontos em relação a isso. Tranquilo? Quando a gente fala, né, sobre a arte de projetar, que é o que a gente está falando agora, tem vários pontos de vista, vários... ponto de vista seria a palavra. Tem várias filosofias que você pode parar, aplicar
e ver o que influencia dentro do seu projeto e assim ir tomando as suas decisões. Projetar, pessoal, nada mais é do que tomar decisões. Você definir geometrias, tamanhos, dimensões, características, composição, funcionamento. Todas essas decisões são embasadas em situações, né, em precedentes. E esses pontos de vista são baseados em que área? Vamos lá. Primeiramente, ponto de vista metodológico. Projetar é um processo de otimização com objetivos pré-determinados e condicionantes que, em parte, conflitantes. Os requisitos variam em função de tempo, modo que uma solução de projeto só pode ser objetivada ou almejada de maneira otimizada, sobre condicionantes existentes na época solicitada. Então, eu tenho uma região do Brasil, uma região do mundo que passa 6 meses do ano no escuro, 6 meses do ano no claro. Será que isso é um fator? Pô, tem que desenvolver em tal período, ou em tal período. Que neva ou não neva, que congela ou não, né? São fatores ali do ponto de vista da contextualização do sistema. Do ponto de vista organizacional, né? Como assim organizacional? Do ponto de vista, o projeto participa de forma significativa no ciclo de vida do produto. Inicia-se de uma demanda de mercado ou por uma vontade. O ciclo, né? Começando pelo planejamento do produto, após a sua utilização, terminando na reciclagem ou em algum outro tipo de descarte. Esse processo também representa uma geração de valor desde a ideia do produto, ou até mesmo onde o projetista só consegue levar a sério, né, sua tarefa se trabalhar em estratégias de colaboração com outras áreas ou outras especialidades. Quando a gente fala organizacional aqui, é como se fossem etapas, em fases. Eu já estou pensando no meu produto, na concepção, na funcionalidade e no descarte, ou na reutilização, ou no reaproveitamento, e assim por diante. Tem diversos pontos. Quando a gente coloca aqui, né, esse pequeno fluxograma aqui, isso aqui é um fluxograma, podemos falar assim, é muito interessante você ver a evolução desse fluxograma. Então, ele mostra, digamos assim, a vida de um projeto. Aqui ele chama de produto por causa de algumas traduções, mas é a vida de um projeto, né? Como surge o projeto? Eu tenho uma demanda, ou do mercado, ou de um problema, ou potencial da empresa, objetivos da empresa. Como eu coloco a empresa aqui, pode ser uma pessoa, necessidade de uma pessoa, né? Então, a partir de uma necessidade ou de um problema, surge um projeto. Esse projeto vai ter o planejamento, desenvolvimento ali, divisão das tarefas, desenvolvimento, montagem, venda, né? Com a consultoria e venda, utilização, descarte. Quando você olhava antigamente, isso aqui era uma linha, né? Hoje em dia, você vai ver que é um fluxograma cheio de interseções. Na hora do planejamento do produto, aqui, ó, na primeira etapa, eu já posso pensar em quê? Na reutilização ou no descarte dele. Se eu vou pensar num produto ser reutilizado, não vai ser aqui, ó, na hora da fabricação, que eu vou definir se ele vai ser reutilizado ou não. Ele vem na concepção, lá do início do sistema. Quando eu estou aqui no desenvolvimento, ele influencia também diretamente, né? E assim por diante. Opa, se eu tenho um produto de reciclagem, ele pode me gerar ali, ó, não um retrabalho, uma reutilização. Lembra que a gente deu o exemplo lá da caneta Bic aqui? Acabou a carga. Opa, reciclar, ele pode voltar aqui para a produção novamente para ser reenchido, né? Colocar a tinta novamente e volta pelo processo aqui, ó, aproveitamento. Ou simplesmente ele morrer ali no meio ambiente, num aterro sanitário. Que isso aqui é onde a gente tem que evitar hoje em dia, acabar, né? Esse aqui é o grande vilão hoje do nosso dia, né? O resíduo gerado. Então, se eu conseguir trabalhar esse resíduo e agregar valor, que ele vire monetariamente, é muito melhor do que eu pensar num produto de baixo custo aqui no início. A grande jogada está aqui, ó, nesse final, que é onde todo mundo trabalha hoje. E, logicamente, para você chegar aqui, ele vem desde a concepção do seu projeto. Então, esse aqui é um fluxograma de projetos muito interessantes, que ao longo do tempo você vê essas evoluções. E daqui para frente vai mudar? Com certeza vão ter outras caixinhas, outras interseções aqui. Como, por exemplo, alguém já escutou falar em economia circular aqui ou não? Eu vou passar um vídeo, eu acho que vocês vão conseguir escutar o áudio. Se não escutarem, tem um link na apresentação. Você sabe o que é economia circular?
Para entender esse conceito, vamos usar o exemplo da velejadora inglesa Ellen MacArthur. Em 2005, ela deu a volta ao mundo sozinha no seu barco, com reabastecimento limitado de combustível, água e comida. Tendo que sobreviver com recursos restritos, ela percebeu que a vida no planeta não é diferente. Nossos recursos também são finitos e estamos todos em um mesmo barco chamado Terra. Apesar disso, usamos esses recursos em um modelo linear, como se eles nunca fossem acabar. Extraímos a matéria-prima da natureza, transformamos em produtos, distribuímos, consumimos e descartamos. Em longo prazo, esse modelo não se sustenta. Mas então, como a vida sobrevive na Terra há bilhões de anos? Na natureza, nada se desperdiça. Tudo é continuamente metabolizado e interage de forma dependente. Ou seja, o modelo não é linear, é circular. Do exemplo da natureza, surge uma grande oportunidade. E se nós também adotássemos um modelo de desenvolvimento não linear e criássemos uma economia circular, em que recursos e produtos fossem continuamente reutilizados, considerando as limitações do planeta? Uma economia assim precisa ser baseada em alguns princípios. Os produtos precisam ser desenhados de forma que possam ser desmontados e seus materiais, embalagens e componentes recuperados para voltar ao processo produtivo. A forma como usamos esses produtos também tem que ser repensada em novos modelos de negócios, que substituem a compra por aluguel, leasing ou compartilhamento. A energia gasta em cada sistema deve ser de fontes renováveis. E esse modelo precisa funcionar de forma integrada com vários atores, como indústrias, consumidores e pesquisadores, se relacionando em redes de cooperação, criando ecossistemas econômicos sustentáveis. Isso pode parecer um sonho distante, mas já está acontecendo. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais é uma das instituições pioneiras no país na promoção de modelos circulares de negócio. As indústrias mineiras já contam, desde 2009, com o Programa Mineiro de Simbiose Industrial, um projeto que promove encontros entre empresas e distritos industriais inteiros com o objetivo de promover negócios a partir de recursos subutilizados que estejam disponíveis. Nos encontros de negócios, as empresas trocam ideias, compartilham experiências e identificam oportunidades de forma colaborativa a partir de todos os seus tipos de recursos: resíduos, materiais, subprodutos, energia, água, compartilhamento de ativos, logística e conhecimento. O que não serve mais para um, vira insumo para outros, ou vira até novos produtos, com o suporte técnico de instituições de ensino e pesquisa. Além de reduzir custos e impactos ambientais, o programa gera negócios para mercados alternativos e contribui para a criação de uma economia mais sustentável. Todo mundo ganha. É tempo de repensar e reinventar a forma como produzimos, trabalhamos e nos relacionamos. Vamos fazer isso juntos? Sistema FIENG, a força de quem faz. Algum de vocês já tinha escutado falar em economia circular? Não, professor. Para vocês, isso aqui é um conceito absurdo, futuro, é o carro voador, uma coisa que não existe ainda? Acho que é a tendência do futuro, professor, ser assim, esse compartilhamento. Hoje vocês compartilham um carro para se deslocar? Existe, é bem real. Compartilham uma bicicleta hoje em dia? Em vez de comprar uma bicicleta, você vai ali num postozinho, né, daqueles verdinhos da Unimed, pega a sua bicicleta, paga R$2, acho, né? Lunardi, Opa, pois não, Alberto. lá na empresa nós galvanizamos, certo? Certo. E existe a borra. Tem a parte onde a borra se acumula no fundo do tacho, que são aqueles materiais mais pesados, e aquele que fica na superfície do zinco, certo? São dois tipos de borra. Essa borra a gente separa e vende para uma empresa lá em São Paulo, que ele compra esse zinco, né? Esses metais aí, tanto na parte de primeira qualidade, que seria a parte de cima, né? E como a qualidade inferior, ele compra da gente e nos fornece o zinco novamente, em barra. Simbiose industrial.
né? É, Teu lixo é a matéria-prima dele. exatamente. A matéria ele pega essa borra, isola os produtos que não fazem parte da liga zinco Isso. e fazem a renovação, né? Fazem a reutilização e converte de novo, transforma em barra de zinco normal para o nosso consumo. Exatamente. Sim, sim. Isso, pessoal, é uma realidade que está hoje em dia no mercado. O Alberto aí deu um exemplo da empresa dele aqui. Tem diversas outras empresas hoje que o retalho, a água que você utiliza, né? Tudo pode ser reprocessado, retrabalhado. É só na forma de pensar, na forma de agir. Será que eu posso alterar um produto meu, que eu vou gerar um resíduo que eu posso comercializar? Tem um lado financeiro, como também tem um lado social, né? Por exemplo, teve uma empresa que a gente fez um serviço dentro deles, a empresa gerava lixo zero. Quando você gera lixo zero, para o mercado é impossível. Para o mercado, não vou falar para o mercado, vou falar assim para os órgãos federais, por exemplo, os órgãos regulamentadores, uma vigilância sanitária, uma Ministério da Fazenda, né? Esses órgãos regulamentadores de algumas áreas. Eles falam assim, pô, você é um cara que compra uma matéria-prima, você faz um beneficiamento, você não gera lixo, é impossível. Não é que é impossível. Você pode gerar um produto que o seu extrato, o seu substrato, o seu resíduo, na verdade, ele pode ser comercializado. Uma vez eu vi uma matéria falando que o boi, hoje em dia, né, o gado, ele pode ser reaproveitado mais de 100%. Como assim? Mais de 100%. É porque dentro do processo gera um resíduo que ainda ele é reutilizado novamente. Então, se você pegar o produto é como se ele fosse utilizado 2 vezes, então ele é utilizado mais de 100% dele, né? Ele é utilizado, reutilizado e não gera resíduos. Então, tudo pode ser aproveitado. Isso aqui é conhecido como economia circular, tá? Dentro dessa economia circular, entra o desenvolvimento de produtos ecointeligentes. O que é um produto ecointeligente? É um produto que já trabalha, já nasce com essa essência. É justamente na área que eu trabalho hoje, mais ou menos, dentro de criações de sistemas, produtos, mecanismos, elementos ecointeligentes. Então, quando a gente fala assim que você está numa caneta Bic, que no fim da útil vida dela, você pode recarregar ela ou ir lá e plantar ela, é uma realidade, né? Você usou o canudo lá, você terminou de beber seu refrigerante, seu suco, você come o canudo, come o plástico, come o copo. São características, são pensamentos, são ações que, em função do projeto, do desenvolvimento, do raciocínio de desenvolvimento, geram essas consequências. Quando você entra ali, por exemplo, na ZPE, que é, né, a zona portuária do PCM, que é a zona de exportação, né, do Ceará ali é um ambiente fechado, onde existe esse processo de simbiose industrial, que as empresas ali têm uma especializada só em água, que fornece água para todo mundo, mas coleta água de todo mundo também para tratamento, para os resíduos, geração de energia. Então, a gente vê empresas hoje em dia, por exemplo, a indústria do álcool, né? Indústria álcool, açúcar, tem um termo específico, que moe a cana para extrair o açúcar, né? Eles tinham um gasto excessivo em energia, por causa dos moinhos e assim por diante. Um momento pensaram em trabalhar aquela borra como um substrato só de adubo, né? Não era tão vantajoso. Começaram a pensar em queimadores para fazer biomassa, para fazer a geração de energia. Hoje, eles conseguem produzir a cana em si, né, o sumo, extrair o sumo, com o resíduo, gerar energia, que essa energia ela é de sobra, eles ainda vendem energia, além de alimentar a indústria deles. Então, foi apenas uma mudança de conceito, uma mudança, em algum momento, em alguma etapa ali, que gerou essa consequência. Tudo isso está dentro da percepção, da característica, da capacidade de se projetar, de se pensar, desenvolver. Quando a gente falou que projetar é uma ação multifacetada, é justamente isso. Você chegar a áreas distintas e como elas podem agregar valor. Alguém um dia descobriu isso. Como? Pensando, pesquisando, estudando. Influência sobre a arte de projetar, né?
As tarefas e atividades do projetista são influenciadas por diferentes aspectos. Logicamente, a gente sofre contrapontos, né? Influências positivas, negativas, construtivas, destrutivas, diversas formas. Primeiramente, a origem das tarefas, né? Para os produtos em série, as tarefas são preparadas pelo planejamento do produto, que além de outras atividades, deve efetuar uma apurada pesquisa de mercado. Por outro lado, no caso de um pedido de um produto concreto, né, unitário, ou uma pequena série, é preciso satisfazer requisitos quantitativos mais severos. O projetista se orienta, de preferência, no know-how, como a gente falou agora há pouco, né, o know-how é saber como, né, que é aquela velha expressão, aquele cara tem um know-how daquela área, ele é um especialista, ele tem know-how em outra área, é o popular do know-how. Da empresa se baseia, né, em desenvolvimento de pequenos pedidos anteriores. Então, o que acontece? Se você vai produzir um produto em massa, isso influencia na decisão lá do processo de fabricação, processo de conformação, material de composição. Se eu vou produzir em quantidade, eu tenho que ter matéria-prima. Será que eu tenho matéria-prima? Não. Eu vou produzir um pequeno lote, uma peça unitária. Talvez o material de composição não seja o problema, o processo de fabricação não seja o problema. E aí eu tenho que pensar em eficiência, funcionalidades, né? Então, veja que a necessidade, a origem das tarefas influenciam diretamente no que vai ser desenvolvido e como ele será desenvolvido. Para que produtos em lotes de quantidades, os limites dos requisitos de projeto serão ainda mais severos. Maior será a necessidade de entendimento das demais áreas de interesse. Então, se eu estou produzindo em massa, eu tenho que pensar no descarte daquele volume em massa, né? Porque voltou, né, algumas embalagens de refrigerante de cerveja retornável. Porque tiveram que pensar aí no resíduo gerado. Será que era um problema ou não, né? Na organização da empresa, né, na forma hierárquica da empresa, na estrutura organizacional de uma empresa. Nas formas de organização orientadas pelo produto, a responsabilidade central pelo desenvolvimento e subsequente produção de um grupo de produtos compete a diferentes setores da empresa. Então, por exemplo, a indústria automobilística, na hierarquia dela, ela tem ali um setor responsável o powertrain, né, a parte de potência, a parte de motores, potência e transmissão, a parte de ergonômica, segurança, estrutura, ou seja, são setores distintos que se comunicam, trabalham em conjunto, mas cada um tem sua expertise, que no final gera um produto que atende diversas áreas. Já nas estruturas organizacionais orientadas para problemas, né, a equipe para cálculos, equipe de controle, equipe específica, tem uma equipe específica da mecânica, outra da elétrica, outra da civil, outra da computação, outra da automação. Tem as áreas específicas dentro da área, porque elas vão atuar no foco do problema, naquela necessidade. A divisão de trabalho exige a respectiva formulação de subtarefas, o gerenciamento correto, a gente fala, né, o perfeito gerenciamento, subdivisões, cronogramas, etapas. A mecânica, a elétrica, só pode começar depois que a civil terminou. A automação, ela trabalha em paralelo e posterior à mecânica, né, em paralelo com a elétrica, e assim por diante. Outras estruturas organizacionais podem ser criadas em função da ou proatividade, né, ou apropriada divisão do trabalho, com relação a etapas de projeto, quanto à especialidade, se é um projeto mecânico, elétrico, quanto à etapa de desenvolvimento a ser empreendida naquele instante, ou seja, dependendo da fase, existem outras hierarquias, outras formas estruturais de uma empresa de projetos. Tá? Fator novidade. Vocês estão vendo um videozinho aí, ó, né? O veículo surgiu. Antigamente você tinha o quê? Cavalo, carroça, carro de boi. Tinha uma certa velocidade que ele trabalhava, andava, e talvez sabia onde ele andava, né? Tinha ali o caminho que passava o carro de boi e tal. Depois surgiram os veículos, né? E aí, com surgem os veículos, começam a ter outras consequências. Um deles, o atropelamento. E aí veio um cara e pensou numa solução. Logicamente, essa solução tem seus prós e contras e está aqui associada à época, tá? Novos projetos para novas formações de tarefas, onde novos problemas serão realizados, né? Utilizando novos princípios de soluções inovadoras. Tais princípios poderão resultar em uma seleção de combinação de princípios e tecnologias conhecidas. Ou não. É uma coisa conhecida ou não.
Caso contrário, terá que ser adaptada a área técnica, uma nova área técnica, novos materiais, novas engenharias, novos desenvolvimentos, inclusive nos casos em que a colocação, né, de tarefas conhecidas ou ligeiramente modificadas são solucionadas com o emprego de novos princípios, novas soluções, como a gente falou. Para vocês, o problema do atropelamento aqui foi um problema aqui quando surgiu o carro somente ou hoje em dia é um problema também? O que vocês acham aí? Hoje em dia é um problema ainda, né, professor? Mesmo com a sinalização e tudo, tem muitos casos de atropelamento. Tudo bem, mas digamos assim que ele é um problema, vamos falar assim, equilibrado. Acontece atropelamento, né? Mas é meio que constante. Você acha que teve algum aumento, alguma diminuição no processo de atropelamentos, estatisticamente falando ou não? Eu não estou sabendo fazer a pergunta certa, mas estatisticamente, o atropelamento, ele sempre cresce, diminui, é estável. O que vocês acham? Eu acho que Depende das variáveis, né? eu acho que ele cresce também. Depende Vamos lá, muito das então. É que variáveis. foi muito abrangente a minha pergunta, mas eu vou falar, você é onde eu quero chegar. A China começou a ter um problema excessivo de atropelamento em função de carro elétrico. Por quê? Carro elétrico não emite ruído. Então, você vem no seu celular ali, andando no quarteirão, olhando aqui para ele, né, no seu mundo aqui, que agora é um mundo, a interface, o celular até. Se você não escuta nada vindo, não tem nada vindo, né? E aí você atravessa. E aí começou a ter alto índice de atropelamento em função de carros elétricos. Qual foi a solução? Essa rede? Não. Hoje em dia você vê veículos com airbag na parte externa. Já viram isso ou não? Nunca vi não, professor. Eu tinha Não, visto também só não que sabia os disso, carros não. elétricos eles estavam simulando o barulho do Algum motor, tipo né? de barulho. Emissão, né, de Até para ruído, até para quem tá dirigindo também, porque a pessoa que tá dirigindo, ela quer escutar o barulho do motor, né? Aí eles simulam também o barulho. Exatamente, a sensação ali, né? A falsa sensação do combustível sendo queimado, vamos falar assim, né? Mas tem veículos, tem situações, sistemas hoje em dia que ele tem a parte de airbag externo, né? De acionamento. Então quer dizer que quando esse cara pensou numa rede, ele estava muito fora de uma realidade? Talvez não, né? Talvez era uma tecnologia que não existia no tempo, um airbag, mas que hoje em dia está sendo pensado. Se não tem como evitar o contato, como eu posso minimizar esse contato, né? Então são vários fatores aí que vêm surgindo. Uma coisa muito interessante, pessoal, tem uma filosofia, tem uma teoria, né, que fala que os problemas eles se repetem ao longo dos tempos. Basta a gente evoluir a primeira solução ou agregar valores que sempre vai chegar numa evolução. Então, consequentemente, vamos gerar um outro problema, que também será uma evolução do problema anterior, né? E assim por diante. Nos projetos adaptativos, conserva-se o princípio de solução familiares, consagrados, como a gente falou até agora, né? E a configuração é adaptada a novas situações. Mesmo assim, frequentemente, faz necessário um projeto de novas peças, subconjuntos, coisas mais específicas, mais atualizadas, podemos dizer assim, novos materiais, novas tecnologias. O primeiro celular lá pesava mais de 1 quilo, né? Hoje em dia os celulares são 100 e poucas gramas, né? Já com a bateria, que dura 1000 vezes mais do que o primeiro, tecnicamente. Nesse tipo de tarefa, passa a ocupar posições de destaque na questão geométrica, resistência de materiais, durabilidade, tecnologias e assim por diante. Tá? Quantidade de peças. Projeto para produção individual ou de série reduzida, né, em função da existência de um protótipo, requer, para fins de redução de riscos, uma prévia, né, reforça todos os processos físicos, detalhes de configuração. Quando a gente fala aqui, se eu vou produzir um produto em escala, eu tenho que ser mais assertivo, porque eu não posso ficar corrigindo o mesmo produto, porque eu tenho que produzir em quantidade. Então, eu trabalho ali uma filosofia já de protótipo, de validação, de mais testes. Quando eu vou desenvolver um único produto, tecnicamente, ele já é o protótipo. Em cima dele são feitas as consequências de melhoria, soluções, adaptações. Não são ideias em função da quantidade de produtos finais que serão produzidos. Tarefas para produção em série, e especialmente produções em massa, requer execução conscienciosa, né? Ou seja, concílio de modelos de construção de protótipos,
adequados à durabilidade, também em relação aos aspectos econômicos, ou seja, são necessárias várias etapas de desenvolvimento, várias validações. Quando você faz um produto único, a gente fala assim, eu dava muito exemplo disso, na indústria automobilística, que é um comum para todos pensar. Eu faço um carro, a minha empresa faz um carro, a empresa X faz um carro. Eu tenho que validar esse carro de diversas formas, para ele ser produzido de forma constante, por segurança, né? Mas a empresa que faz aquela estrutura para eu fabricar o carro, o transportador aéreo, os gabaritos, os sortes, será que eles fazem aquilo diversas vezes ou eles fazem um adaptado para o meu projeto? É um adaptado para o meu projeto. Tecnicamente é um produto único, né? Se eu montar uma segunda linha de produção desse carro, vai ter um segundo produto. Tranquilo. Então veja que as percepções são bem diferentes em questão de aplicação, validação, segurança. Especialidade do projeto, de aplicação ou de desenvolvimento, né? A engenharia mecânica abrange um amplo aspecto de problemas, né? Um eixo de formação, que é justamente uma linha de projetos que existem, né? Expressão gráfica, desenho mecânico, elementos de máquina, projeto construção de máquina, onde a gente está hoje, né? A gerenciamento de projetos. Então, tem um eixo ali de mecânica. Automação também. Você vem ali, gerenciamento de projetos, economia e viabilidade, projeto construção de máquina, projeto assistido, desenho lá no início, que a gente tem expressão gráfica, desenho para engenharia. Em consequência disso, os requisitos e o tipo de solução são extraordinariamente variados. Sempre exigem apropriado ajuste de ferramentas, métodos e soluções. Características específicas não são raras. Muitas vezes você precisa adaptar uma realidade, uma situação, para atender determinada situação, determinada necessidade. Vamos lá, ainda falando sobre arte, projetos em específico, né? Por objetivos em específico. Vamos lá. A solução dos problemas ou tarefas orienta-se pelo objetivo a ser otimizado. Preciso fazer mais rápido, preciso fazer com eficiência melhor, maior durabilidade, maior eficiência, né? Então a gente vai adequar o nosso projeto a uma coisa que já existe, tornando ele o quê? Mais factível, mais mercável, melhor ergonomicamente, né? E assim por diante. Maior durabilidade, menos custos, né? Eu não gosto de falar muito de custos. Problemas específicos na produção, requisitos econômicos, ergonômicos, né? E outros fatores aí que têm o objetivo otimizar o desenvolvimento, fabricação e funcionalidade. Não por último, né? Uma crescente consciência ecológica. Pessoal, isso aqui é o que está mais... Não vamos falar na moda, que não é moda, mas sim uma realidade. Hoje, se você produz um elemento que gera muito resíduo, ele já é pensado por algumas pessoas, com embalagem, meio de transporte, funcionamento, né? Hoje, por exemplo, muitas pessoas compram um carro já pensando no consumo que ele faz, e não mais só no conforto, na potência, nas características, né? Você pensa ali o quê? Tudo que ele envolve, porque vai gastar mais combustível, mas ele vai emitir mais resíduos, maior consumo de elementos, né? Ou seja, uma consciência ecológica, existe uma concepção de produtos e processos ou suas melhorias, onde a formulação da tarefa e o conceito de solução deverão ser repensados. Então, hoje em dia, não é mais trivial você ficar replicando a mesma situação, o mesmo projeto. Será que o meu produto ele só dá certo de plástico? Ou ele poderia ser um produto biodegradável? Poderia ser um produto orgânico? Um produto ali que ele tem um solvente que dissolva ele de uma forma mais simples? Ou que eu possa dar um destino depois, que ele pode ser uma matéria-prima para um segundo elemento, né? Então, tem vários fatores. Isso exige uma visão global do projetista, muitas vezes o trabalho em conjunto com especialistas de outras áreas, disciplinas, né? Tá? Se você pegar, por exemplo, a produção do whisky Jack Daniels, né? Ele leva em consideração, desculpa, pessoal, a produção dele leva em fatores diversas características. Por exemplo, o combustível utilizado na fermentação do próprio produto é o próprio whisky, é a matéria-prima, eles utilizam, mas é uma característica deles. Como que é o reaproveitamento, como é a reutilização dos produtos, é muito interessante, a filosofia de trabalho deles. A arte de projetar, né? Em diversas
Essa diversidade de tarefas, objetivos, exigem do projetista uma habilidade polivalente, assim como diferentes formas, procedimentos e ferramentas. De modo grosseiro, as atividades projetistas podem ser desdobradas, né, desenvolvidas em conceituais, ou seja, o esforço na busca pelo princípio da solução, para a qual, além dos métodos de aplicação geral, também serve para métodos específicos ou especiais, de pré-projeto, que é muito usual do dia a dia, né? Ou seja, trabalhadores se concretizam os princípios de solução pela definição da configuração do material, e do qual são especificamente adequados ao método. De detalhamento, ou seja, atividades referentes à preparação dos subsídios para a produção e utilização. Eu tenho lá uma matéria-prima específica que eu preciso passar por uma sequência de processos até chegar ao meu produto. Atividades de cálculo, querendo ou não, a gente tem que fazer uma definição geométrica, dimensional, características físicas, né? Atividades de desenho e detalhamento, busca pela informação, que inicia em todas as etapas do projeto. Hoje em dia, você busca solução em todas as etapas, não é uma consequência mais, né? Aqui tem muito texto, mas eu vou explicando de forma resumida para a gente acelerar umas partes que a gente quer falar ainda. Influências importantes sobre o processo do projeto e diretamente sobre as atividades projetistas advêm da informática. Então, hoje em dia, quando você fala assim, eu preciso ter um certo conhecimento de uma área, eu preciso pesquisar, eu preciso me aprofundar do assunto, tudo isso requer tempo, tudo isso requer empenho. Isso não vai tornar o meu processo mais caro? Sim e não. Sim, se você fizer continuar trabalhando da forma trivial. E não, se você começar a trabalhar com as novas ferramentas de mercado, novas tecnologias, novos conceitos, que através da pesquisa você vai evoluindo nisso. Então aqui, por exemplo, a ferramenta metodológica CAD, que nada mais é do que o desenho auxiliado, né, desenho assistido por computador, modifica os atuais métodos de projeto utilizados nas estruturas de trabalho, bem como individualmente a criatividade e o processo mental de cada projetista. Hoje em dia, você não gasta mais tanto neurônio ali, cansa, né, sua mente, tentando solucionar problemas. Hoje você gasta sua energia de forma criativa, testando problemas, testando soluções de problemas, né? Então, antigamente, se eu fazia um esboço à mão livre e queria alterar, eu tinha que refazer o meu esboço, tempo de reprojeto. Hoje em dia, eu faço pequenas alterações, pequenas modificações, coloco condicionantes a mais ali. Isso acelera o processo de desenvolvimento. Você ser projetista quando você não tinha todas as ferramentas era uma coisa muito mais específica, né? O desenvolvimento de um sistema baseado no conhecimento, né? Os chamados sistemas inteligentes, bem como catálogos eletrônicos de fornecedores, aumentam a comodidade para disponibilização da informação sobre dados do projeto, soluções consolidadas, desenvolvimento de produtos já utilizados e reutilizados, e outros também em relação a cálculo, otimização e combinação de soluções. Então, hoje, por exemplo, você não pensa lá no seu projeto em desenvolver um rolamento. Rolamento você compra pronto. Parafuso, ninguém fabrica, se compra, mas é uma aplicação muito específica. Tudo bem, você vai fazer o seu parafuso. Você pode comprar um parafuso pronto. Elementos de máquina, elementos de transmissão, né? Ou seja, conhecimento nas mais diversas áreas entra também nessa parte da decisão. O que criar, o que integrar, né? Eu posso fazer um circuito todo analógico lá. Eu posso fazer um circuito todo digital. O que vai impactar um e outro? Além do digital ser de menor porte, vamos falar assim, eu tenho maior flexibilidade de programar os CIs, né? Programar, reprogramar, redirecionar portas, ou seja, é muito mais flexível. Requer um pouco mais de conhecimento, mas com certeza ele é bem mais rápido, né? No desenvolvimento, bem mais abrangente, vamos falar assim. Porém, não substituirão o projetista. Pelo contrário, suas competências de decisão serão, entre outras, exigidas de formas mais intensas, da mesma forma como sua capacidade de coordenação com relação aos especialistas, aos participantes, né? Necessária ao rápido e contínuo desenvolvimento das áreas. Tudo ainda está relacionado ao ser humano. Então, a decisão final ela é humana. A ação final ela é humana. Professor, mas a minha decisão final foi em função do resultado do software. Mas o resultado do software sofreu influência das decisões humanas
ali postas ou informadas, né? Eu costumo falar muito isso, quando a gente for falar mais pra frente de simulação, eu vou falar disso. O software, ele é burro. Como assim o software é burro? O software, ele só calcula. Ele te dá um resultado. Se você não analisar aquele resultado, interpretar e aplicar as resultantes ali, não serve de nada aquela análise. Você não vai saber se é bom, se é ruim, se funciona, se não funciona, se quebra, não quebra, né? Se está ok ou não. Uma coisa simples na arte de projetar, né? Pequenas percepções que para muitos pode parecer banal, simples, mas aqui quando você vê já as duas condicionantes. Mas quando você pensa lá na hora, são poucos que enxergam isso de forma natural. Então, por exemplo, economia na estampagem, né? Eu tenho um processo lá, um material que eu tenho que extrair uma geometria dele, dependendo da forma geométrica, o arranjo dos elementos, eu vou aproveitar melhor ou não o meu material, né? O que impacta nisso aqui? Consumo em matéria-prima. Legal. Eu vou comprar menos para produzir mais. Legal. Menos resíduo. Antigamente não se pensava nisso. Só se pensava em quê? Eu vou comprar menos matéria-prima para ter a mesma quantidade. Mas você tem que pensar o que hoje? Eu vou gerar menos resíduo desse meu elemento, né? E será que esse resíduo eu posso destinar ele para alguma coisa? Sim ou não? Talvez sim, talvez não. Depende do material, né? Economia do transporte, apenas alteração geométrica aqui, ó, de um elemento, né? Pessoal, eu já me deparei com algumas situações, por exemplo, trabalhando na parte de avicultura, a gente solucionou vários problemas de transporte de ovo, condicionamento de ovos, eficiência no aproveitamento, né, do espaço para o transporte. Mas uma coisa que você não consegue ter influência, por exemplo, a gente lá era em relação às galinhas. A galinha só volta quando ela quer. E a gente tem condicionantes de temperatura, umidade, clima, luminosidade que a gente influencia, acelera ou não o processo. Mas a galinha, ela depende do ser vivo ali, né, daquele animal para botar. Mas você consegue alterar geometrias, layouts, características dos ovos, né? Hoje em dia você compra um ovo, ele chega na sua casa limpo e já tem impresso ali no ovo um lote dele. Não sei se vocês já repararam isso ou não. Já viram alguns? Vem o lote, um código de barras, às vezes escrito. Ou seja, aquele produto ele é rastreável, né? Ele tem um controle de qualidade, ele passa por um processo. Só que a gente não consegue isso pronto da galinha, lógico que não, mas estamos próximos disso, eu acredito. Arte de projetar, né? Eu coloquei aqui 5 características de projetos de veículos, né? Decisões geométricas, decisões estruturais, de composição, de fabricação. Será que quando fabricaram esses veículos não era pensado questão da segurança? Ou qual que era a influência da segurança dentro desse elemento, né? Como ele se comportava ali? Todos isso são fatores que hoje em dia são pensados, repensados, aplicados de outras formas, né? Então, quando você olha assim, hoje em dia, um carro, para ele ser forte, ele tem que ser robusto, ele tem que ser grande, tem que ser pesado, não necessariamente. É engenharia que a gente pode falar, né? E aí você pensa assim, será que tamanho hoje em dia é documento? Tinha aquelas velhos ditados populares, aquelas velhas caracterizações, né? Tem que ser forte, tem que ser robusto, aqueles carros antigos, né? Não amassava a lata, ele acabava com o outro e não amassava ele. Compensação, quando ele batia que amassava, o bloco do motor parava ali na perna do motorista, a barra de direção atravessava o carro, saia lá no vidro de trás, né? E aí foram surgindo as tecnologias, desenvolvimento, raciocínio lógico, pensamento, né? A evolução das consequências. E a gente vê esse pequeno carro hoje, né? O Smart, muitos de vocês devem conhecer, carro de 2 lugares ali, que foi considerado um dos carros, por um tempo, um dos mais seguros do mundo, né? Em questão de habitáculo, que é o cockpit, aonde está o motorista, né? Quais são os danos feitos ao motorista a partir do impacto. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, olha o impacto que ele teve, veja se vocês veem algum vidro voando, estilhaço de vidro, que era um problema, os estilhaços acertarem as pessoas, né? O para-brisa nem quebra com o impacto desse.
né? O capô, ó, ele projetou para cima ali, ó, não para dentro, né? Na hora da colisão, olha os paralamas para fora. Olha dentro do veículo, né? As peças, ó, móveis, elas não estão estáticas, né? O quebra-sol, para-brisa ali, o diversos retrovisores, eram peças que antigamente se soltavam, né? Viravam armas dentro do veículo, em função da batida. Ó, o chassi. Ah, professor, toda essa geometria aqui no chassi é para alívio de peso? Não. Muitas vezes você tem uma estrutura ali que você condiciona onde ele quebrar. Olha aqui o motor, ó. O motor é uma massa, né? Será que não tem uma absorção ali de energia? Então, o chassi, hoje em dia, ele tem uma geometria, por exemplo, que se ele for quebrar, eu condiciono ele quebrar naquele ponto. Ele quebrar naquela condição, né? Se for falhar, fale dessa forma. Então, você vê a evolução. E como chegou nessa evolução? Projetando, trabalhando, pesquisando, analisando ideias, situações, condições, né? Tudo sendo analisado a fim de chegar a uma solução. Será que esse aqui é um para-brisa comum, como um para-brisa de antigamente? O para-brisa de antigamente ele estilhaçava, né? Em vários pedacinhos. Hoje em dia não. Ele já não separa mais, né? Quando bate, quando quebra. E assim por diante. Tecnologias computacionais em prol do desenvolvimento. Quando eu vejo esse vídeo, eu lembro de uma coisa muito interessante. Por exemplo, os carros antigamente, eles eram fabricados de uma forma onde o bloco ele já era alinhado com o chassi, né? Que ele era alinhado com o carro. A partir do momento que você tinha uma colisão frontal, a frente empurrava o bloco do motor, que empurrava a barra de direção, que empurrava ali a caixa de direção, e empurrando tudo isso, a caixa de marcha. E a caixa de marcha empurrava o quê? Nada, ela entrava dentro do carro, pegava ali a parte onde coloca as pernas, né, do motorista, da pessoa, e ia avançando dentro do carro. Hoje em dia, os componentes são pensados de uma forma que eles se sobrepõem. Que sentido? Eles se encaixam. Na hora de uma batida frontal, por exemplo, eles vão se encaixando, diminuindo aquele espaço, absorvendo a energia, de tal forma que você não tem ali, por exemplo, uma deformação na parede corta-fogo aqui, né? Ó. A barra de direção hoje ela não sofre mais influência para empurrar ela para dentro do carro. São diversas tecnologias criadas, tudo em prol da segurança, da evolução, né? Do rendimento do sistema, vamos falar assim, de modo geral, que são diversos fatores transversais. Quando se criaram o carro, será que pensaram em proteger quem dirigia? Ou se pensavam apenas em transportar quem dirigia ali, aquela pessoa? Só transportar, né? Vai aumentando a potência. Por que aumentava a potência? Porque os carros eram mais pesados. Precisava de potência para poder se locomover com eficiência. E assim são outras consequências hoje em dia. Tendências da arte de projetar, né? Em resumo, constata-se que são numerosos requisitos impostos ao projetista e que, ao passar do tempo, tendem a aumentar cada vez mais. Novas tecnologias, novos desenvolvimentos, novas características, novos sistemas, né? Você tem que se adequar. Para entender essa demanda, é necessária uma aprendizagem contínua. Contudo, também são de formação fundamental para satisfazer essas exigências, e além das tradicionais matérias, né, que a gente estuda dentro da engenharia, matemática, termodinâmica, física, química, né, também vem a conhecer outras áreas de conhecimento. Essas são as tecnologias de medição de controle, automação, teoria dos mecanismos, tecnologia de produção, acionamentos elétricos, né, e assim por diante. Ou seja, as novas áreas que estão surgindo, que já são compostas de outras áreas em simbiose, em comum acordo, ou que trabalham junto, a fim de evoluir os sistemas. Então, hoje em dia, como que eu detecto uma colisão frontal para disparar o meu airbag num veículo? São vários sensores. Ah, mas são sensores? Não. Muitas vezes um curto-circuito numa certa região do carro, ele caracteriza ali que está sendo um impacto naquela região. O deslocamento de uma peça, tudo isso pode ser monitorado de alguma forma e disparar lá o sistema de segurança. Acelerômetro, assim por diante. Essa geração deverá possuir especialização em diversas áreas, né, de aplicação, ou bem conhecimento na metodologia de projeto, incluindo não só o CAD, mas a engenharia auxiliar do computador, que seja o CAI.
Funarte, Opa, pois não. esse CAI aí, o CAD nós temos vários softwares que trabalham, né? Certo. Esse CAI, qual seria o software? O SolidWorks é um, o CATIA é um, o Inventor é outro, na verdade, né? São vários softwares. Você vê muitas vezes, são adendos, né? Ou seja, você compra pacotes. Você tem a versão, o CAD, você pode associar o CAI, você pode associar o CAM. O CAD é o desenho, a parte técnica de desenho. O CAI é a parte de simulação. E o CAM é lá a comunicação, né? Máquina, computador-máquina, impressora, CNC, tive lá em usinagem. Ou seja, pode ser a comunicação, o CAM, que é a manufatura, né? Manufatura auxiliar do computador. Então, podem ser pacotes de alguns softwares ou softwares terem já embutido. O SolidWorks que a gente vai usar, ele é CAD, CAI e CAM, ele tem as 3 áreas de aplicação. Aqui, pessoal, é um videozinho meio longo, nós estamos meio apertados na hora, mas eu vou passar ele comentando com vocês. Nós mostramos, aula passada, o exemplo da construção daquele cavalo de pau que tem lá na Unifor, né? Aquilo ali é um conceito de bombeamento de óleo de altas profundidades, de petróleo. É uma tecnologia rudimentar, podemos falar assim, mas que funciona até hoje. Tem suas vantagens, desvantagens, mas é aquele movimentozinho cíclico ali, né? Um período constante ali, trabalhando, bombeando. Acionamento por um mecanismo, né? E funcionando. Será que essa é a única forma da gente bombear esse fluido? Mecanicamente, talvez sim. Mas se eu trabalhar outras áreas da engenharia, será que facilitaria isso? Né? Como que eu poderia? Bom, vamos partir do princípio do movimento. Que movimento eu tenho que exercer? Movimento linear, ali, ó, cíclico, né? Repetitivo, que não muda. Opa, quem que faz essa ação? Um atuador, seja ele pneumático ou hidráulico, que no caso é hidráulico, tá? Por causa da força. Ah, mas um atuador hidráulico tem que ter uma bomba. Tudo bem, acionada por um motor elétrico. Aqui também, em vez de uma bomba, eu tenho uma caixa de redução, acionada por um motor elétrico. Ah, legal. Aqui, como que eu faço a variação de velocidade? Talvez eu não faça, ou faça a velocidade do meu motor, né? E aqui na bomba, eu posso só controlar a velocidade do fluido. Meu motor trabalhar num regime mais constante, e eu trabalhar a variação de vazão ali do meu fluido, né? Que mais? N fatores, N condicionantes. Uns têm seus valores prós, outros têm os contras, tá? Por exemplo, aqui ele coloca alguns gráficos mostrando essa variação. Muito interessante isso aqui. Ele vai chegar lá. Esse equipamento foi testado em Mossoró, a gente acompanhou a montagem e teste dele, tá? Depois eu explico mais detalhes sobre ele. Então aqui, ó, você tem o trabalho cíclico do cavalo de pau. Mesmo cíclico que tem o atuador ali, o êmbolo, né? Sobe e desce, sem problema nenhum. Esse cavalo de pau, eu consigo variar esse curso sem ser mecanicamente? Como assim? Aqui eu tenho que mudar fisicamente o tamanho das hastes para aumentar ou diminuir o curso, né? Já aqui no atuador, não. A qualquer momento eu posso variar o range dele, né? O quanto ele sobe, o quanto ele desce, né? Posso subir mais, subir menos. Facilmente você faz isso. Isso aqui é a bomba fundo de poço, os poços têm, tá? Chama bomba fundo de poço, ele enche essa câmara aqui de óleo aqui em cima, aí veda, ó, aí enche de baixo, empurra isso para cima. Quando ele desce, o que está aqui veda, ó, o que estava aqui embaixo passa para cima. Aí ele fecha aqui, empurra para cima e puxa de baixo. Então esse é o trabalho da bomba fundo de poço, tá? O meu trabalho dela. Esse mesmo princípio é para as duas condições. Só que o poço, muitas vezes, ele é um lençol freático, né? Que ele cai a produtividade durante o dia. E aí, o que eu posso fazer, por exemplo? Trabalhar regimes durante o dia. Tem hora que eu trabalho um período maior de oscilação, ou menor, ó. Ele desce rápido, sobe lento. Desce rápido, sobe lento. Não é constante aqui. Posso mudar o meu período aí, né? Ó. Em vez de ele descer nesse tempo, ele vai descer num tempo menor e trabalhando essas condicionantes. A gente vai mostrar isso aí agora, ó.
Olha lá. Tipo, fazendo uma mudança aqui, né, no período de funcionamento do sistema. E ele trabalha constantemente, ó. Não tem problema nenhum. Chega um momento aqui que esse poço tem uma produtividade baixa, não vale a pena manter ele ligado, porque tem que esperar o fluido encher novamente o poço, né? Ele escoar por dentro da pedra ali, dentro da região, para dar vazão. Eu posso desligar esse poço e ter essa tubulação atendendo outro poço aqui do lado, o mesmo motor que fica revezando. Aqui não, aqui ele só trabalha esse elemento. Então veja que a mesma situação pode parecer aplicações muito distintas, cada um com seus prós e contras, em função de produtividade, rendimento, funcionamento, né? Professor, então por que vocês desenvolveram um cavalo de pau e não uma unidade dessa? Foi o requisito da empresa. A empresa, a gente testou esse equipamento antes com eles, atendia a demanda, mas eles enquadraram lá como se não fosse a tecnologia deles. Partiram para a tecnologia trivial do sistema. São fatores políticos, né, que influenciaram diretamente o desenvolvimento desse projeto. Esse sistema foi testado, validado, está parado. Outros países utilizam demais. Tem países que você não vê cavalo de pau, você só vê unidade de bombeio hidráulica, né? E assim por diante, tá? Concepções de projeto. Alguém já deve ter escutado falar na viga protendida, ou pré-moldada, pré-protendida, pré-moldada, né? Já escutado falar em protensão ou não? Alguém conhece aqui? Uma viga, ela flamba, né? Ela tem uma resistência mecânica em função de uma região que ela está apoiada. Como que eu aumento essa região? Aumentando a espessura da viga ou trabalhando materiais distintos. Esse cara aqui, que é aqui do Ceará, do Nordeste do Ceará, teve uma ideia de fazer o quê? Ele colocou um cabeamento dentro da viga, ó, são cabos de aço, que ele conforma a viga, ali seca, ela cura, né? Depois ele vem com um macaco hidráulico e tensiona esses cabos e faz o travamento dos mesmos. E com isso você consegue vãos maiores em função de uma região de apoio. O bloco D, se vocês observarem o bloco D ali da Unifor, ele não tem viga, não tem pilar, aquele hall embaixo ali perto dos banheiros, você desceu a rampa no térreo, não tem pilar ali, tem 2 pilares só. É uma quadra de quase 1.000 metros quadrados sem apoio, por causa da proteção. Tá? Concepções duvidosas de projetos. Aí aqui é uma parte mais, vamos falar assim, mais descontraída de falar de projetos. Tem um projeto, um prédio barato, apartamento barato, uma região boa para você morar. Aí você vai lá visitar o prédio e você vê isso aqui, ó. É confiável será morar nele ou não? Só o cara só errou as janelas aqui. Será que a qualidade ou o empenho dele em monitorar aqui as janelas foi o mesmo nas vigas, na estrutura, nos pilares? E aí? O que vocês acham? É um indicativo, né, professor? O cara ficar né? lá. Um indicador aí. Tem um amigo meu que faz mais barato. Eu gastei uma grana com o projeto lá com o arquiteto, mas tem um cara que faz barato. Olha aí, né? Expectativa e realidade, vamos falar assim aqui, né? Ó. Essa aqui, pessoal, eu perdi o slide que eu tinha esse projeto. Mostra assim, tipo, em 2010 era só esse, em 2012 era esse, em 2015 era esse. Eu tinha a projeção 2030, era uma pirâmide invertida, assim, sabe? O cara tinha 20 andares e o último andar era um campo de futebol já. Tipo, tem alguma coisa errada? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Esse aqui, ó. Se eu não tenho aqui área embaixo, a gente faz uma otimização no processo aí, né? Meu terreno tem 10 metros quadrados, mas eu construí 100 metros quadrados em cima dele, né? Tranquilo. Olha aí. Tanto de execução quanto de condicionantes. Se colocar uma escada, cabe aqui, vamos colocar. Vamos executar o projeto aqui, ó, né? Conhecimento técnico, quando executou o projeto. Opa! Não teve uma tolerância dimensional ali bacana, o resultado foi aqui, né? Foi uma consequência. Nada é consequência, né? Essas aqui são bacanas, né?
Tipo, alguns que deram problemas, mas esses aqui são os mais engraçados. Aqui você já devem ter se deparado com isso. Talvez as moças aqui da aula não entendam isso, mas isso aqui é constrangedor. Muitas vezes você vai no banheiro, tá? Tipo, não tem muito nexo, você vê as coisas dessas assim, mas tudo bem. Não tem como duas pessoas ocuparem o mesmo espaço ali, mas tranquilo. Isso aqui são interessantes. Isso aqui eu sempre pergunto para os alunos. Aqui são só situações inusitadas, né? Qual o lugar mais alto, geralmente, de uma pavimentação, de ter um ralo, né? Isso é muito comum. Era só não imposto em volta do ralo, mas em resto... Isso aqui, pessoal, eu bati essa foto ali na Leroy, buscando um suporte de TV. Qual era o mais barato? Era esse aqui. Você olhava ali, e aí eu olhava ele. Quando vocês olham esse projeto aqui, ó, isso aqui, vocês veem alguma coisa de errado nele ou não? O nível? Pronto, Lucas. Você consegue me explicar como funciona esse nível aí? A bolha devia estar no Não, centro. não, tranquilo. O funcionamento dele, mas como aplica esse nível nesse projeto aí? Rapaz, eu acho que você coloca em cima da TV, né? E aí, mas será? E aí você Aí você posiciona as pecinhas coloca, atrás da TV? coloca em cima da TV alguma parte metálica, que geralmente ele tem um imãzinho atrás. Aí você coloca em cima e fica visualizando ali. E aí como você marca atrás? Não sei, né? Ah, professor, também se ensinar também, eu vou tirar meu ganha-pão, né, professor? Pelo amor de Deus, né? Tranquilo. Mas, cara, não, é sério. Eu comprei esse aqui só para ver se o fabricante explicava como usar esse aqui, ó. Mas não tem como, cara. Nenhuma forma pensada até hoje foi exata que isso nivelado, isso aqui estaria nivelado, ou sua TV estaria nivelada. Entendeu? Tipo, não tinha anexo a forma com que estava posicionado o sistema Eu lá. peguei assim, eu coloquei uma régua, e coloquei ele em cima da régua e fui vendo, entendeu? Tipo assim, eu usei ele em cima da régua, né? E fui vendo se estava no nível, assim. Entendi. Mas já foi um outro sistema, então, que você colocou aí, né? Um outro aparato a mais, Com alguma certeza, com coisa. certeza. A gente ia ter um espírito criativo, né? Um adaptativo ali para chegar na solução. Mas, quando você olha assim, o que tem a ver esse nível aqui solto, né? Será que ele garante que isso aqui está nivelado ou não? Até porque são 3 pontos, não estão ligados. Exatamente. Essa é a diferença, Mário. Não tem meio nexo, né? Mas tranquilo. Depois de falar sobre isso aqui é uma concepção muito interessante. Opa, Lucas. Brumadinho, foi um erro de projeto? Foi uma negligência? Para vocês, o que foi? Acho que foi uma negligência, Foi professor. uma negligência mesmo, eu acho. Mas então o projeto podia quebrar? Professor, na verdade, eu acho que ele foi dimensionado para uma quantidade muito menor de resíduo, na verdade. E aí estava ultrapassando bem mais do que a quantidade que estava Na dimensionada. verdade, o problema de Brumadinho foi as condicionantes da região, né? O solo, a região local, não o solo que foi criado aqui, a barragem, mas a base, a região no qual ele foi colocado, tinham condicionantes ali que no início não foram levadas em concepção, né? São alguns outros fatores. Existem reservatórios maiores, do mesmo porte, mesma capacidade, mesma característica, que não quebram. Ah, mas eles detectaram problemas, mas nunca tinha sido um acidente. Será que os problemas eram realmente problemas? Não eram, entendeu? São consequências, são procedimentos. Alguém conhece o RMS Titanic? Titanic afundou por quê? Porque bateu no gelo, bateu no iceberg. Não. Alguém sabe o porquê? Foi o aço, né, professor? Por conta da água gelada. Exatamente. O comportamento do material de composição do aço, do Titanic, eu vou falar uma coisa meio absurda, mas vocês vão entender. Não que ele vá bater no iceberg aqui no Ceará, tá? Mas se ele estivesse navegando aqui nas nossas águas e batesse em alguma coisa, o casco dele não ia rasgar, ele ia amassar, né? Ele ia se deformar. Quando ele bateu nessa temperatura, a contração do aço era totalmente diferente. E em vez de ele amassar, ele rasgou.
ele abriu, né? E aí ele teve o colapso e afundou. Tanto que tem um momento aqui do vídeo que ele quebra, né? Aquela estrutura aqui que ele quebra já é condicionante também da temperatura que a água estava, o esforço, consequentemente a temperatura aqui dentro d'água, né? Que ele já estava sofrendo alterações ali em função do ambiente, tá? Então, podemos falar assim que foi um erro de projeto? Sim e não. Talvez ele não era para andar nessa água, ou era, né? São várias explicações aí. Quando vocês veem um vídeo desse, tem nexo um vídeo desse para vocês? Ou isso aí é só aquele Instagram lá que o cara espreme tudo e explode as coisas? Só para gerar visualização e ganhar like? Eu acho que é mais questão de transporte, né? Não, professor? Botar os fardos, vários Estoque, fardos. né? Estoque. Mas essa é a concepção mesmo. Desenvolver um produto aqui, qual que é o empilhamento máximo do meu produto? Sem dar risco, sem condicionantes? Não sei. Você pode validar, você pode testar, né? Em função, ele aguenta peso, mas ele deforma. Será que quando amassar minha lata, eu consigo vender ela? Vocês compram uma lata amassada no mercado ou vocês trocam por uma não amassada? Né? Tudo isso tem influência. Então, se tiver aqui, ó, né, as diversas embalagens, será que ela deforma? Será que ela mostra que está recebendo muita carga ou pouca carga? Será que o colapso dela é instantâneo? Será que o colapso dela é momentâneo? E aí? Quase 800 quilos aí, né? E aí, quando você vê um teste desse, você pensa assim, eu preciso estocar o meu produto. Eu pago pelo metro quadrado, mas não pelo metro linear, talvez. Então, eu posso subir aí, né? E aí, será que esse produto que está aqui embaixo suporta essa carga? Em função da área, do condicionamento, do apoio. Então, tudo isso aí está interligado. E para finalizar aí, pessoal, só algumas concepções brasileiras de projetos, né? Tem aquela velho ditado, né? Agora a NASA vem, o brasileiro só não domina o mundo porque não quer, né? Então, acho que a gente é um povo muito criativo. Se a gente usar essa criatividade em prol do desenvolvimento, da evolução, teríamos o primeiro mundo aí facilmente. Tranquilo? Pessoal, sobre a aula de hoje, eu sei que foi muito texto, muito informação, mas vão ser bem desbatidos, muitas coisas vão ser reabordadas diversas vezes, em situações aplicadas, em caracterizações bem dinâmicas, vamos falar assim. Então, nomes e matrículas, né? Ó. Por favor, nomes e matrículas aqui para a gente gerar a nossa lista de frequência. E sempre abro perguntas aí no final, né? Alguma dúvida, algum questionamento sobre hoje? Professor, ainda não. O assunto é bastante denso. Não, fiquem tranquilos, é muita informação, muita caracterização, mas a gente joga bastante coisa para a gente ir pensando, raciocinando e aplicando. Vocês estão olhando esses projetos aí, essas invenções aqui, né? Ó. O brasileiro cria muito isso. Na Páscoa, por que ovo de Páscoa de chocolate? Tem ovo de tudo quanto é tipo, né? Ou a gente viu agora nas festas juninas, né? Esse da descarga aí, meu amigo, se superou. Ainda até um espelho ali. Esse aqui, lá onde eu trabalhava, a gente não tinha um espelho, mas a cordinha quebrava tanto que eles colocaram uma manete de bicicleta. Então, você apertava o freio da bicicleta lá, dava descarga. Não era um acelerador, era uma manete de bicicleta. Mas foi utilizado lá isso aí, essa tecnologia aí. E agora na festa junina, né, uns anos atrás, a barca, né, que vinha lá, o baião, né, o vatapá, a barca de sushi, né? Não sei se alguém percebeu, viu isso. Esse aqui do canto é muito bacana também, ó. O pessoal da automação aí, ó. Como você fazer um acionamento ali de... Só mudar aqui meu ponteiro. Esse é um que o cara trocou o interruptor do vidro elétrico por uma tomada, né? Aí ele fica invertendo a tomada para mudar o sentido de abertura e fechamento do vidro, né? Exatamente. Pura tecnologia, cara. Você quebrou meu botão. Vou gastar um dinheirão lá na concessionária comprando um botão novo, né? Olha lá. Polarizou de um lado ali, ó. O vidro sobe.
Só ligar ao contrário, o vírus desce. Alta tecnologia aí, ó. Dificuldade era a criatividade, é isso mesmo. E os caras do NASA aqui, ó, loucos com isso, né? Ou seja, brasileiro tem para tudo. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, questionamento, críticas, elogios ou sugestões, estamos sempre à disposição aos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp, ok? Vocês receberam hoje a chave de ativação do Smart Cursos. Então, mandei também um recado lá para vocês, caso alguém tenha alguma dificuldade. Tem o Marcos, que é o laboratorista lá do Bloco C, tem um telefone lá para entrar em contato com ele, pedir para falar, liga no telefone, cai no ramal, pede para falar, eles se transferem, que eles não têm linha direta lá. E aí marca um horário com ele lá, ele ajuda. Se for remoto, às vezes ele consegue fazer um meeting, assim, ajudar, ou presencialmente levando o computador lá, ele faz a instalação com vocês. Só não esqueçam de levar a chave, mas a chave vocês acessam lá pelo Torpedo. Opa, Breno. Ô, professor, não, só depois que eu finalizar a aula, eu queria falar com o senhor rapidinho, só para terminar. Tranquilo, aí. Sem problemas. Pessoal, obrigado pela atenção. Quarta-feira é feriado, a gente se encontra então na próxima segunda, né? Um abraço.